Boa noite para todo mundo, então. Vamos dar início à nossa última aula da semana. Vou ampliar minha tela aqui para vocês. Aqui. Ontem, então, nós falamos sobre a classificação das substâncias quanto ao comportamento magnético, né? Nós já havíamos conversado sobre o comportamento dos materiais quanto ao comportamento elétrico. Falamos, então, dos 3 tipos de classificações. Entramos em resistência, né? Falamos sobre a principal equação de resistências, a lei de Ohm, aquela que correlaciona corrente, tensão e resistência. Falamos sobre os tipos de resistências e resistores. Falamos sobre o reostato de variação contínua e o reostato de variação descontínua, como que eles funcionam, onde que a gente aplica cada um deles. Falamos sobre o código de cores de resistores, né? Quando eles têm um tamanho mínimo e não é possível vir descrito na carcaça dele, eles são classificados, então, pelo código de cores. Como que a gente faz a leitura? Através da tabela, né, do código de cores e desta equação. Né? O primeiro algarismo vai ser a letra A, o segundo algarismo a letra B. 10 na C, ou seja, ele é elevado no algarismo C, mais menos D. D é a tolerância dele, né? Como que são os algarismos? Através da cor, né? A primeira cor, da primeira à terceira linha de cores, eu vou ler na segunda coluna, nesta linha, né? Se for marrom, o valor é 1, se for vermelho, o valor é 2. E a letra D, né? Eu vou ler na última coluna, que é o valor de tolerância. Ele pode ser 1%, 2%, 0,5%, 5% e 10%. Tá? Existem ainda os resistores de alta precisão, tá? Nós estudamos sempre com 4 cores. Caso vocês peguem um resistor e ele tenha 5 linhas, tá? Quer dizer que ele é um resistor com uma tolerância dimensional, né, mais extensa. Ele é de alta precisão, tá? O que que vai diferenciar nessa equação? Em vez de ter A, B vezes 10 elevado na C, tá? Eu vou ter A, B, C, 10 elevado na D, mais menos E. Só vai ter uma letra a mais, né? Vai ficar A, B, C e o resto da linha continua na sequência. Qual é o diferencial desse resistor? Ele vem um valor a mais, então ele é de precisão. Então, em vez de ter 2 numerais, né, depois da vírgula, ele vai ter 3. Ele fornece um pouquinho mais de informação. Mas como normalmente os resistores são valores bem pequenos, não é esse numeral a mais, né? Digamos que ele é um resistor que vale 0,0025 ohms. Se a gente tiver um numeral a mais, ele vai ser 0,00253, 253, tá? É uma pequena diferença, mas a leitura a gente faz do mesmo jeito, tá? Então, se vier 5 cores, quer dizer que ele é um resistor de alta precisão, mas a gente faz do mesmo jeito. Falamos sobre a lei de Ohm, né? Aquela que rege a relação entre corrente, tensão e resistência, tá? Essa a gente tem que saber sempre. Falamos um pouquinho de potência dissipada, como que a gente calcula a potência, né? A principal equação de potência que a gente tem que saber. Potência é igual a tensão vezes corrente. Pode acarretar de eu não ter, né, a tensão. Posso usar a segunda equação? Potência é igual a resistência vezes corrente ao quadrado? Posso, tá? Mas não preciso. Se eu tiver apenas a equação da potência, potência igual a tensão vezes corrente, eu consigo calcular. Se o meu exercício não fornecer ou a tensão ou a corrente, né, ele vai ter que fornecer outra coisa. Naquele exemplo que a gente fez, né, ele forneceu a resistência e a corrente. Ele não forneceu a potência, né? Mas como que a gente calculou a potência? A partir da lei de Ohm, tá? Então,
a equação da potência, potência igual a tensão vezes corrente, e a lei de Ohm, elas nos servem, né, para quase tudo. Quando a gente não tem um dado, a gente joga nessas duas equações e consegue, tá? Mas sempre que eu tenho duas incógnitas, uma resistência, uma corrente, ou uma resistência e uma tensão, eu sempre consigo calcular a terceira, tá? E eu sempre preciso desses três valores. Sem um valor de corrente, não existe resistência, não existe tensão. O inverso também funciona. Sem um valor de tensão, não existe resistência, não existe corrente, tá? Então, elas estão sempre correlacionadas. E correlacionadas de que forma? A gente consegue ver pela equação, né? Quanto maior é o valor da resistência, menor é o valor da corrente, né? E quanto maior é o valor da tensão, maior é o valor da corrente, né? Corrente e resistência são inversamente proporcionais. O que isso significa? Quando uma aumenta, a outra diminui. Deixa eu aceitar o Igor aqui só. Mas corrente e tensão são diretamente proporcionais. Como uma aumenta, a outra também aumenta, tá? Como que a gente sabe só olhando pela equação, tá? Em geral, a gente observa a equação. Se elas estiverem na mesma posição dos dois lados da igualdade, o que eu quero dizer com isso? O U e o I estão cada uma em um lado da igualdade é o igual aqui, mas as duas estão em cima. Isso serve para qualquer equação, tá? A gente olha a equação, vai ter várias incógnitas ali, tá? Tudo que está nos lados opostos da igualdade ali, do igual, mas estão localizados na mesma posição, as duas em cima, são diretamente proporcionais. Não preciso nem calcular. Eu sei que se uma aumentar, a outra também vai aumentar, tá? Se a gente olhar a equação e percebe que o I está do lado da igualdade, corrente está em cima, e a resistência está do outro lado da igualdade, mas ela está embaixo, ela está como denominador, né? Então, são inversamente proporcionais. Se o valor de uma aumentar, o valor da outra diminui, tá? Do mesmo jeito, a gente consegue perceber isso com a equação da potência, tá? Se eu aumentar a corrente, a potência vai aumentar. Se eu aumentar a tensão, a potência também vai aumentar, até porque nessa equação não tem ninguém no denominador, tá? Está todo mundo no mesmo lado da igualdade. Então, como que eu posso aumentar a potência de um equipamento? Posso aumentar a potência dele ou aumentando a corrente, ou aumentando a tensão, ou aumentando um pouquinho os dois, tá? Fizemos os exercícios, então, de resistência e potência dissipada. Falamos sobre as influências, né, da resistência de um condutor. A gente viu que os principais influentes na resistência de um condutor, em primeiro lugar, é o material daquele condutor, né? O comprimento dele é importante, a área da seção transversal, ou seja, o diâmetro dele também é importante, e a temperatura também é importante. Quanto maior a temperatura de um condutor, né, menor é a resistência, tá? Ele perde a capacidade de resistir à passagem de corrente elétrica. Fizemos alguns exercícios com a equação de resistência de um condutor, né? E a gente consegue perceber a proporcionalidade deles também pela equação. Ó, quanto maior o comprimento de um condutor, maior é a resistência dele. Os dois estão no lado superior da equação. Quanto maior a área da seção transversal de um condutor, ou seja, o diâmetro, a bitola dele, menor é a resistência, porque eles estão equidispostos aqui, né? Um está em cima, o outro está embaixo. Então, eles são inversamente proporcionais. Vamos falar sobre condutância e condutividade elétrica, tá? O que é a condutância? É a facilidade que um condutor oferece ao fluxo de cargas elétricas, tá? Definido pelo inverso da resistência elétrica, tá? O que é a resistência elétrica? É a dificuldade, né, que aquele material, que aquele elemento tem a passagem de corrente elétrica. Então, resistência é a dificuldade da passagem da corrente elétrica, enquanto condutância é a facilidade
que aquele condutor tem de oferecer, né, o fluxo elétrico, é a facilidade que ele tem da passagem de corrente elétrica. A gente usa pouco a condutância, tá, gente? Bem pouco. Mas é importante que vocês saibam o que é, porque às vezes a gente vai ver as especificações de um equipamento, tá? E a gente quer saber a resistência daquele equipamento para calcular a potência, a corrente ou qualquer outra coisa, tá? E não vem o valor de resistência, não diz em lugar nenhum, mas vem o valor de condutância. Se um é a facilidade da passagem de corrente elétrica e a outra é a dificuldade da passagem da corrente elétrica, um é o inverso do outro, tá? Então, condutância é 1 sobre R, ou seja, é o inverso da resistência. Então, caso venha o valor da condutância, tá? A gente pode jogar nessa equação e calcular a resistência de forma bem fácil, né? Se vem o valor da condutância, o G, tá? E eu quero o R, a resistência, o G que está deste lado vai ter que passar para o outro lado dividindo. E o R que está dividindo passa para o outro lado da equação, né, multiplicando. Então, vai ficar R igual a 1 sobre G. Então, se vem o valor da condutância, eu faço 1 dividido por esse valor, tá? E direto eu já tenho o valor da resistência. Então, por favor, anotem a equação da condutância. Condutância é 1 sobre resistência. Deixa eu ver quem está tentando entrar na sala. Opa, saí daqui. Vou fechar rapidinho aqui, gente, só para aceitar o colega. Acho que foi. Já boto ali de novo. Caiu a minha conexão. Eu não consegui enxergar. Certo? Do mesmo jeito que eu tenho o inverso da resistência, tá? Eu tenho o inverso da resistividade, tá? Por que que fazem valores, né? Um inverso do outro? Isso é nomenclatura. Mas é importante a gente saber, porque se não vem um, a gente tem que entender o dado que está vindo ali, tá? A gente falou bastante sobre resistividade do material, né? Cada material tem um valor de resistividade lá, tabelado, tá? Resistividade, então, o inverso da resistividade é condutibilidade elétrica, tá? 1 sobre ρ. Mas essa vocês não precisam anotar. Essa é muito difícil vir, tá? Mas caso vocês leiam resistividade e condutividade, eles são inversos. Agora, condutância é importante a gente saber, porque às vezes a gente está procurando a resistência, não acha em lugar nenhum, mas vem o valor da condutância, tá? E a gente calcula de forma bem fácil. 1 dividido por esse valor, a gente já tem o resultado direto. Nós fizemos esse exercício, então, foi aquele que a gente calculou a resistência do condutor, né? E agora a gente vai falar sobre associação de resistores, tá? Pessoal, esse aqui, ó, a gente fez a primeira parte, ó. Só voltando ali. A gente determinou, então, a resistência de um fio de cobre, né? Na temperatura de 20 graus, sempre vai vir a temperatura, tá? Da seção transversal de 0,1 milímetros quadrados e o comprimento de 20 metros, tá? O que que tem na equação da resistência? É ρ vezes L dividido por A. E a gente achou um valor, tá? A gente achou um valor de resistência. A letra A, B e C, tá? É para vocês substituírem alguns valores, algumas situações hipotéticas, tá? Por exemplo, o exercício A aqui. Recalcule a resistência do fio em uma situação que o mesmo tem o dobro do comprimento. Então, a gente recalcularia, tá? E no lugar dos 20 metros, que é o dobro do comprimento, ele vai ter 40 metros de comprimento, certo? A letra B é para a gente recalcular aquela mesma situação, só que agora o mesmo adquira o triplo, tá? Da seção transversal, ou seja, se a gente tinha 0,1 metros quadrados de seção transversal, agora a gente vai ter 0,3, tá? E é para que vocês percebam o que acontece com os valores. Se a gente
passa por dobro do comprimento. O que acontece com o valor da resistência? Se a gente triplicar o valor da área da seção transversal, o que acontece com o valor da resistência, tá? E a letra C é para recalcular a resistência do fio em uma situação em que ele foi transferido para um ambiente diferente, tá? É aquele em que tem alteração da temperatura, tá? Passou a ser transferido para um ambiente de 30 graus Celsius. Opa. Antes eu tinha ele num ambiente de 20 graus Celsius, tá? Então eu tive ali uma variação de temperatura dos ambientes de 10 graus Celsius, tá? E ele ainda me deu a constante alfa. Por que ele me deu a constante alfa? Porque a gente precisa, né, desse dado para calcular a nova resistência quando acontece uma alteração de temperatura. Só um minutinho. A gente anotou essa equação. Ó, essa equação aqui, ó. Para calcular a nova resistência, eu preciso da resistência inicial, ou seja, aquela que a gente já calculou, né? Na temperatura de 20 graus Celsius, tudo direitinho. Abre parênteses, 1 mais alfa, alfa é aquele valor ali que ele nos deu, tabelado, vezes delta ρ. Delta ρ é diferença de temperatura, diferencial de temperatura. Eu estava no ambiente de 20 graus, fui para o ambiente de 30 graus, então a diferença de temperatura é 10 graus. 10. Então, eu conseguiria recalcular, tá, a nova resistência, tá? Esse daqui eu vou passar para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui. Esse aqui eu vou passar para vocês hoje no final da aula, esses valores para vocês treinarem em casa. O valor da resistência aqui, vocês já fizeram ontem comigo. A gente achou o valor de... Vocês têm aí? Senão eu procuro aqui. Qual o valor da resistência do exercício 4 que a gente achou? 8,5 na 10, na 6, menos 6. 8,5 micro-ohms, né? Isso. Isso, 8,5 micro-ohms, tá? Esse é o valor da resistência. E aí vocês tentem fazer esse exercício aqui, tá? Recalculando com o dobro do comprimento, recalculando com o triplo da seção transversal e recalculando com a diferença de temperatura. A e B, a gente vai usar a mesma equação, a gente só vai mudar o comprimento e a área da seção transversal. Só a letra C, que a gente vai usar aquela equação lá do diferencial de temperatura, tá? Vou passar a resposta para vocês compararem depois. Vamos entrar em associação de resistores, tá? É que deu aquela mudança ali dos nossos horários e ontem a gente se estendeu. A gente vai ver resistores aqui e fazer alguns exercícios. Se sobrar um tempinho no final da aula, a gente faz aquele lá juntos, tá? Se não, vocês tentem fazer em casa. Se ficar alguma dúvida, vocês me chamem, mandem uma mensagem ali e a gente esclarece, tá? Se fechar o mesmo valor que eu mandar para vocês, sinal que fechou, ok, tá certinho, tá? Então, vamos falar de associação de resistores, tá? A gente precisa ter alguns conceitos para entender a associação de resistores. São eles conceitos de nó elétrico, nó secundário e ramo, tá? O que é um nó elétrico? É um ponto em que eu tenho ligação de 3 ou mais condutores, tá? Então, quando eu tenho uma ligação, nesse primeiro circuito aqui, ó, eu tenho uma fonte de tensão, pode ser uma bateria, representado onde tem o mais e o menos aqui, tá? E tenho duas resistências, R1, R2, tá? Toda conexão de resistores, tá? São chamados de nó, né? Nó nada mais é do que uma ligação, né? Os resistores vêm, o resistor, né? E as pontinhas para ligação dele. Para ligar em outro resistor, a gente precisa, né, conectar eles por solda, por qualquer outro meio. Isso se chama nó, tá? O nó elétrico é quando eu tenho 2 ou mais condutores conectados. Nesse primeiro circuito aqui, ó, eu não tenho nenhum nó elétrico, porque eu tenho o meu primeiro condutor, ele está conectado a outro condutor, tá? Então, o nó que se forma entre eles tem quantos condutores? 1,
e 2. Então, ele não se classifica como nó elétrico. Nó elétrico é aquele em que eu vou ter, no mínimo, 3. No exemplo 2, aqui do lado, eu já tenho a presença de um nó elétrico. Ó, quando eu sigo o meu circuito por aqui eu tenho um nó entre a minha bateria e a minha resistência, tá? Mas não é um nó elétrico. Tem uma ligação entre um condutor e uma bateria. Sigo este meu resistor. Aí eu vou encontrar outro nó. Esse outro nó aqui está se conectando com quem? Com a resistência 1, com a resistência 2 e com a resistência 3. Não importa que fez essa voltinha aqui. Está conectado com a resistência 3. Então, eu tenho 3 condutores conectados. Então, eu posso dizer que ele é um nó elétrico, tá? Aqueles nós que têm apenas 2 fios, como, por exemplo, este aqui, ó, o primeiro que a gente viu, do lado esquerdo, aqui é um nó secundário, tá? Na prática, a gente não fala que isso é um nó, tá? Existe nó elétrico e nó secundário, tá? Só que o nó secundário nada mais é que a união entre 2 resistores. Então, a gente simplesmente não comenta sobre eles porque não cabe, tá? Mas o nó elétrico é aquele que a gente chama de nó, tá? Quando a gente está fazendo exercícios, associação de resistores, o pessoal fala que tem um nó aqui, outro nó, esses são os nós elétricos. Eles que são importantes. Por quê? Como eu tenho a presença de 3 ou mais condutores, ali vai acontecer um fenômeno elétrico, tá? Vai ter a divisão da corrente. Isso é importante para nós. A corrente vai se dividir, tá? Se o sentido da corrente desse circuito fosse assim, ó, saísse da bateria, entrasse no R1, ia chegar nesse nó, parte da corrente vai para R2 e parte da corrente vai para R3. Quanto de corrente vai para cada um? Tá? É isso que a gente precisa calcular. Mas a corrente se divide ali. Tá? Chega num ponto que ela se divide. Então, isso é importante para nós. Tá? Então, é ali que tem os nós mais importantes. Tá? E eu tenho ramo. O que é ramo? É trecho do circuito compreendido entre 2 nós consecutivos, né? E cada ramo do circuito flui uma corrente. O que é o ramo? É uma parte do circuito entre 2 nós. Por exemplo, aqui no circuito 1, ó, eu tenho um nó entre a minha bateria e o meu R1. Então, aqui na ponta eu tenho um nó. Tá? A gente pode desenhar as bolinhas do circuito ali, mas não tem necessidade. Aqui, ó, na outra extremidade, eu tenho outro nó, que conecta R1 com R2, tá? Como eu tenho uma resistência entre 2 nós, isso aqui é um ramo, tá? O R1 está entre um ramo. É como se fosse uma parte do meu circuito, tá? Deixa eu terminar de anotar. E a gente precisa entender o comportamento principal da corrente elétrica, né? Como que ela se divide dentro de circuitos. E a gente vai falar sobre isso agora. Posso passar o slide? Então, tá. Primeiro, a gente precisa entender a associação em série, tá? O que é associação em série? Normalmente, quando a gente começa a estudar, a gente faz os desenhos, tá? Todos em quadradinhos, formando quadrados, formando cubos, tá? Porque é mais fácil visualizar. Então, quando a gente está visualizando de forma organizada, fica um pouco mais claro da gente entender o que é série, o que é paralelo, tá? Só que esses quadradinhos é o que a gente tem na hora que a gente estuda. Na prática, não é assim. Na prática, é um emaranhado de fios que a gente tem que entender se ali está acontecendo uma associação em série ou em paralelo, tá?
Visualmente, então, a gente tem esse desenho aqui que é uma série. Eu tenho um resistor em série com o outro, tá? Ele parece ser claro porque ele está desenhado assim, ó, retinho, tá? Mas a gente precisa entender qual é o conceito de série, porque aí a gente sempre consegue determinar, seja no desenho bonitinho ou seja na prática naquele emaranhado de fios, tá? A associação em série, quando chega naquele nó e a corrente tem um único caminho, tá? Vamos olhar esse desenho aqui, ó, de cima o circuito ali entre uma diferença de potencial de A e B, tá? Se eu tenho um sentido da corrente saindo de A e indo até B, tá? Eu tenho aqui o meu nó A, sigo o meu caminho até o nó entre R1 e R2. Chegando neste nó aqui, o que vai acontecer com a corrente? Ela só tem um caminho para seguir. Ela só pode descer, passar por R2, tá? Até chegar ao polo B, tá? Só tem um caminho. Este é o conceito de associação em série, quando a corrente só pode seguir um único caminho possível. Quando chega no nó e ela tem 2 ou mais caminhos, aquilo ali passa a ser uma associação em paralelo, tá? Esse é o conceito que a gente precisa entender, tá? Então, anotem aí. Associação em série. Na associação em série, na associação em série, na associação em série, a mesma corrente a mesma corrente passa por todos os resistores. Na associação em série, a mesma corrente passa em todos os resistores. Vírgula. Enquanto a tensão se divide por todos os resistores. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma associação em série, né, não necessariamente pode ser resistores associados, tá? É importante que a gente entenda que a gente estuda associação de resistores, mas não que na prática a gente vá associar só resistores. É associação de todos equipamentos, tá? Porque como eu conversei com vocês, todo equipamento mecânico apresenta uma resistência à passagem de corrente elétrica, tá? Seja alta, seja baixa. Não que tenha, de fato, um resistor dentro do equipamento, tá? Mas o equipamento como um todo tem perdas de resistência, tá? E passa corrente e passa tensão. Sempre que eu tenho um circuito fechado, um equipamento funcionando, por ele vai circular corrente e por ele vai circular tensão, tá? Não tem alguns equipamentos na fábrica que a gente liga em série, enquanto outros a gente liga em paralelo. Por quê? Por causa do comportamento da corrente, tá? Então, a gente está falando de resistores, mas isso serve para todos os equipamentos. Sempre que a gente liga os equipamentos, os resistores em série, a corrente que entra no início do circuito vai passar por todos os equipamentos, tá? Então, se eu tenho 3 motores, tá? 3 motores iguaizinhos. Liguei eles em série, tá? E eu tenho uma corrente de 10 amperes. Vai passar 10 amperes pelo primeiro motor, vai passar
10 amperes pelo segundo motor e vai passar 10 amperes pelo terceiro motor. Quando é em série, a corrente é a mesma, mas a tensão se divide, tá? Então, se nesse mesmo caso eu tenho 10 amperes de corrente e 150 volts de tensão, no primeiro motor vai passar 10 amperes e 50 volts, que pega toda a tensão e divide pelo número de componentes que eu tenho. Então, se eu tenho 150 volts de tensão em 3 motores, vai 50 para cada um, tá? Então, a corrente é a mesma, ela não se divide, ela passa inteira dentro de todos os equipamentos, mas a tensão se divide proporcionalmente com os equipamentos. Por que proporcionalmente? Se eu tenho 3 motores exatamente iguais, tá? Então, ela vai se dividir de forma igual. Se eu tenho 150 volts de tensão, vai 50 para um, 50 para outro, 50 para o terceiro, tá? Mas se eles não forem iguais, a tensão se divide de forma proporcional. Por exemplo, eu tenho 2 motores menorzinhos e o terceiro é o dobro dos pequenos, tá? Então, vou pegar um valor maior para a gente fazer os cálculos mais arredondados, né? Agora eu tenho 200 volts de tensão, tá? Tenho apenas 3 motores, mas 2 são pequenos e o terceiro é o dobro, tá? Então, no primeiro vai passar... Opa, valeu. Espera aí, só um minutinho que travou a minha tela aqui. Opa, tá. Então, no primeiro vai passar 50 volts, no segundo também vai passar 50 volts, tá? E no terceiro vai passar 100, porque ele é o dobro do tamanho. Então, ela se divide de forma proporcional, tá? Como que a gente calcula a resistência total numa associação em série? A partir desta equação aqui, ó. Então, resistência equivalente da associação em série. Escrevam isso. Resistência equivalente. Resistência equivalente da associação em série. Resistência equivalente da associação em série. Aí botem a equação embaixo. R e Q, pequenininho, como tá aqui, ó. R e Q de equivalente, tá, gente? De total. R e Q igual a R1 mais R2. O Rafael tá olhando para a minha equação ali. Não precisa ser exatamente igual. Eu estou pulando essa partezinha aqui, ó. Tá bom. Aonde que tu parou? Não, tô no R1, R2 ali. Tá. Na segunda pauta. Equivalente. Não precisa do RT e do RAB, tá? Isso aqui é só a nomenclatura do livro. Pode ser o R equivalente direto igual a R1 mais R2 mais 3 pontinhos mais Rn. O que é esses 3 pontinhos e o Rn, tá, gente? É porque essa é uma equação que serve para qualquer associação. Rn, N, é o número de elementos que tu tem, tá? Se eu tenho uma associação com 3 motores, vai ser R1 mais R2 mais R3. Se o Rafael tem uma equação com 10 motores, o N dele é 10. Então, vai ser R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5, nananana, R9, R10, tá? Então, é uma equação genérica. O que a gente quer dizer com isso? A resistência total, ou seja, a resistência equivalente
daquele circuito, tá? A total, ela é igual à soma das resistências de cada equipamento. Se eu tenho todos os equipamentos iguais, vai ser todos iguais, né? 10 ohms, mais 10 ohms, mais 10 ohms, mas nem todos os equipamentos são iguais. Cada um tem uma resistência. Então, eu vou somar todas elas e eu consigo a resistência total, a resistência equivalente final, através da soma, certo? Anotaram? Beleza. Duas opções, ou está em série ou está em paralelo, tá? Paralelo é representado quando eles estão assim, ó, resistências paralelas entre si, tá? Mas eu não gosto que vocês decorem visualmente o paralelo, porque aqui o circuito está bonitinho, todo quadradinho, né? Na prática, quando a gente olhar, tá? Às vezes eles não estão dispostos, né? Bem retinhos um do lado do outro. Eu tenho que olhar com a conexão, verificar os fios, né? Entender se está em série paralela. Como que a gente sabe que está em paralelo? Quando a gente chega naquele nó, né? Um em relação ao outro, né? Todos têm o mesmo nó. Por exemplo, eu liguei 3 motores em paralelo. Então, eu peguei a saída dos 3 motores, uni em um único nó. A entrada dos 3 motores, unir em um único nó. Isso é em paralelo, porque chegou naquele ponto, a corrente está vindo pela entrada. Chegou naquele ponto, não tem um único caminho, tem 3 caminhos dos meus 3 motores. E a saída também se une lá de novo, tá? Se eles estivessem em série, seria diferente. O que eu faria? Na entrada, a entrada de um, a saída de outro. Aí eu conecto a entrada do segundo com a saída do primeiro. Depois eu conecto a entrada do terceiro com a saída do segundo, em série, tá? Então, anotem aí, associação em paralelo. Na associação em paralelo, todos os resistores estão submetidos à mesma tensão. Vírgula. Enquanto a corrente se divide pelos resistores. Então, na associação em paralelo, todos os resistores estão submetidos à mesma tensão, enquanto a corrente se divide por todos os resistores. O que eu quero dizer com isso, tá? O comportamento do equipamento na associação em paralelo é o contrário da associação em série, exatamente ao contrário, tá? Então, quando o equipamento está associado em paralelo, tá? A tensão daqueles equipamentos é a mesma. Ou seja, no mesmo caso lá, eu tenho 3 motores, só que agora eles estão associados em paralelo. Então, a tensão deles é a mesma. Não importa se o primeiro motor é grande, que o segundo motor é pequeno, tá? Não importa o tamanho, a potência de cada motor. Se eles estão associados em paralelo, a tensão que passa por eles é a mesma. Tenho 3 motores, 2 motores pequenos e um motor grande. Se a tensão do circuito é 150 volts, nos 2 primeiros pequenos vai passar os 150 volts, no terceiro, que é o dobro do tamanho, vai passar os mesmos 150 volts, tá? A tensão é a mesma e a corrente agora
se divide de forma proporcional, tá? Então, se eles estão associados em paralelos e eu tenho 2 motores pequenos e um grande, que é o dobro dos pequenos, se eu tenho no meu circuito de entrada uma corrente de 200 amperes, tá? 200 amperes. No primeiro motor, vai passar 50 amperes. No segundo motor, vai passar os mesmos 50. No terceiro, que é maior, agora vai passar 100 amperes. A corrente agora vai se dividir de forma proporcional, tá? Quanto maior é aquele equipamento, mais ele pega de corrente, tá? Eles se comportam de forma inversa. Em série, corrente é a mesma, tensão se divide. Em paralelo, tensão é a mesma e corrente se divide, tá? Isso é bem importante para a área de vocês, porque a gente está falando de resistores como um todo aqui, tá? Isso serve para ligação de qualquer equipamento, tá? Às vezes é motores, às vezes é ferramentas, tá? Em indústria de montagem de carros mesmo, às vezes eu tenho ferramentas associadas, né? Aquelas de pressão, às vezes para fazer rebite, a parafusadeira, tá? Cada elemento vai precisar de uma característica. Ferramenta, normalmente, eu ligo elas em série, tá? Para todos terem a mesma corrente, porque são iguais. Motores, varia. Às vezes eu ligo em série, às vezes ligo em paralelo. Depende do que eu quero, tá? E depende principalmente das especificações do meu material, né? Do meu equipamento. Se eu quero uma tensão alta, eu mantenho a tensão em todos, tá? Mas a corrente vai se dividir. Se o meu equipamento não aguenta correntes muito altas, o que é bom eu fazer? Botar em paralelo, porque a corrente vai se dividir entre eles, não vai ficar alta em todos, tá? Então, depende da aplicação. A gente anotou a equação ali da associação em paralelo. Vamos anotar a associação... anotamos da série. Vamos anotar em paralelo. Então, 1 sobre R equivalente, associação em paralelo. 1 sobre R equivalente, como está aqui. É igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 3 pontinhos mais 1 sobre Rn. Mesma coisa, né? Se eu tenho 2 resistores, vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se eu tenho 30 resistores, vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, vários, mais 1 sobre R28, mais 1 sobre R29, mais 1 sobre R30, tá? Não importa quantos eu tenho, desde que eles estejam em paralelo, eu uso essa equação. Certo? Além das equações, tá? Essas são as equações fixas. Serve para todo e qualquer caso, tá? Eu tenho 2 opções que facilitam os cálculos, tá? Porque é muito comum de acontecer. São elas: associação em paralelo, tá? Quando eu tenho 2 resistências diferentes. Em vez de jogar dentro daquela equação lá grande, 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, tá? Como é muito comum quando a gente está fazendo associação só de 2 valores diferentes, a gente pode usar essa equação, tá? As duas são de paralelos. Então, façam um asterisco ou botem observação da onde vocês estão escrevendo aí associação em paralelo. Aí escrevam do lado: 2 resistências diferentes em paralelo. 2 resistências diferentes em paralelo, tá? Essa equação é específica só para esse caso.
somente quando eu tenho duas resistências, tá? Diferentes, de valores diferentes, uma é 8, outra é 15, associadas em paralelo, tá? E a equação dela é essa que está aqui entre o quadrado vermelho. Então, anotem ela aqui, ó. R equivalente é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, tá? Eu não lembrei desse caso específico. Estão em paralelos e eu vou fazer pela equação original, que a gente acabou de calcular, de anotar 1 sobre R equivalente. Vai dar certo? Vai dar exatamente igual, tá? Essas duas opções é só porque é mais fácil de calcular e são casos que acontecem muitas vezes corriqueiras, tá? Então, a gente pode usar. Então, o primeiro caso é esse, quando eu tenho apenas duas resistências em paralelo. E o segundo caso, façam outro asteriscos aí. Várias resistências iguais em paralelo. Várias resistências igual em paralelo. Várias resistências iguais em paralelo. E a equação, tá? É essa que está dentro do quadradinho vermelho. Anotem só a pequena ali dentro do quadradinho vermelho. No lugar de RT, vocês podem botar REQ, de equivalente, porque todas que vocês estão anotando é de R equivalente, para ficar padrão, tá? É a mesma coisa, equivalente total. Mas se quiserem, podem anotar como R equivalente. É igual a RN sobre N. Que tem R0 ali, né? R0 sobre N. O que é o R0, tá, gente? É a resistência, o valor da resistência, tá? Se eu estou associando 10 resistências em paralelo iguais, tá? As resistências têm o mesmo valor. O R0 é o valor dessa resistência. Eu tenho 10 resistências de 15 ohms. Qual vai ser o valor do R0? 15 ohms. Só tem essa opção, tá? Então, se quiserem anotar embaixo, R0 é o valor da resistência. Pode ser 15 resistências iguais associadas em paralelo, pode ser 30, pode ser 20, tá? Não importa o número de resistências, desde que elas sejam todas iguais. R0 vai ser o valor da resistência. Vai ser 8, 9, 10, 15, 20 ohms. E N é o número de resistências, né? Quantas eu estou associando? 10 em paralelo, 20 em paralelo, 15 resistores em paralelo. N é o número de resistências. Tá? Essa a gente usa bastante também, porque facilita muito. Como é que é a equação original? 1 sobre R equivalente. Quando eu tenho vários resistores iguais, tá? Digamos que 8 resistores de 10 ohms cada um, tá? Se eu fosse usar a equação original, ia ficar 1 sobre R equivalente mais 1 sobre 8, mais de 8 de 15, né? 8 de 15 ohms. 1 sobre R equivalente mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 15, até dar 8, né? Ia ficar uma equação gigante. Enquanto eu posso usar essa facilidade. Se são 8 resistores de 15 ohms, como que ia ficar? 15, que é o valor da resistência, dividido por 8, que é o número de resistores, tá? Facilita bastante. Deixa eu aceitar o David aqui. Tá? Mas, de novo, são casos específicos que não lembrarem, não tiver calcular pela original, lá vai dar exatamente o mesmo valor. Que hora vamos domingo? Meia hora para nós. Tá? Vamos fazer uns exercícios Pô, ainda então. passa os caras de casa pro cara. Cheguei uma emenda.
Aqui, aqui, aqui. Opa, não foi. Foi. Vamos fazer esses 5 exercícios, então, tá? O primeiro aqui, gente, vamos fazer este aqui. Ao entender de vocês, essas 3 resistências estão associadas como entre si? Eu tenho uma resistência de 10 ohms, uma resistência de 20 ohms e uma resistência de 30 ohms. Sequência? Em sequência, em série, né? O ponto A vai ser um polo, o ponto B vai ser outro polo, né? A corrente só tem 2 opções do caminho, ou de A para B, ou de B para A, tá? Mas tanto faz. Digamos que a corrente vai de A para B. Quando a corrente sai aqui, ó, de A, ela se depara com o primeiro nó. Um nó entre a resistência 1 e a resistência 2, tá? Quando chega nesse nó, só tem uma opção de caminho, descer para R2, tá? Então, esses dois estão em série entre si. Segue o caminho da corrente, vai chegar nesse outro nó, que liga o resistor R2 com o R3. Chegando aqui, só tem também um único caminho. Desceu a corrente, depois ela só pode ir até o ponto B. Só tem um caminho. Então, elas estão associadas em série, né, entre si. Só tem esta opção. Qual é a equação de associação em série? R equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. A equação geral tem aqueles 3 pontinhos até Rn. Nesse caso, eu sei que eu tenho, né, apenas 3 resistências. Então, vou anotar R1 mais R2 mais R3. Se continuasse o meu circuito aqui, todos em série, eu ia calcular, tá? Junto, mais R4, mais R5, mais R6, tá? Então, meu R equivalente vai ser 10 ohms mais 20 ohms, mais a terceira ali vale 30 ohms. Então, a minha resistência equivalente, ou seja, tenho 3 elementos dentro desses meus 2 polos aqui, né? Aqui seria o meu polo ou positivo ou negativo, ou positivo ou negativo. Aqui seria ligado, né, a minha fonte, a minha bateria, para carregar o circuito, tá? Se eu associasse esses 3 elementos aqui, eu teria uma resistência total de 10 mais 20 mais 30, igual a 60 ohms, tá? Então, a em série é a mais tranquila. Vamos para a próxima. Este aqui. Como que estão associados esses 3 resistores entre si? Como vocês acham que está associado? Tá? Ao meu ver, eles estão associados em paralelo. Por quê? Meu pensamento é sempre o mesmo. Eu saio de um polo, tenho que chegar no outro polo, né? A corrente precisa circular em um circuito fechado. Preciso sair de um ponto e chegar nesse mesmo ponto. Quando a corrente sai do ponto A, aqui, ó, ela se depara com este nó aqui. Pessoal, voltei? Tá todo mundo me escutando ou foi só para mim que travou? Sim. Tá, fechou a minha tela aqui, não sei até onde eu estava me comunicando. Estou escutando. Vocês estavam me escutando. Estava falando sobre esse aqui, tá? Aí eu perguntei, que tipo de associação vocês acham que é esse daqui?
Aí não escutei nenhuma resposta porque eu acho que travou aqui, tá? É uma associação em paralelo. Por quê? Quando eu chego aqui, ó, no primeiro nó, de cara, a minha corrente já tem 3 possibilidades. Pode passar lá por R1, lá por R2, lá por R3, tá? Se eu não tenho um único caminho, não é em série. Se não é em série, é em paralelo, tá? Então, os 3 estão em paralelo entre si, tá? Como que é a equação de paralelo? Este aqui, então, está em paralelo. Como que é a associação em paralelo? 1 sobre R equivalente, não pode esquecer desse 1, tá? Ele é chatinho na hora de calcular, mas depois a gente vai pegar o jeito. Quantas equações eu tenho? Desculpa, quantos resistores? 1, 2, 3. Então, vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá? Assim, então, ficou a minha equação. Vamos para os valores, né? Vou dar valores para as minhas resistências. 1 sobre R equivalente é o que eu quero, igual a 1 sobre 10, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 30. Seguimos. 1 sobre R equivalente. 1 sobre 10 vai dar 0,1, certo? Aí vocês vão acompanhando na calculadora. 1 sobre 20 vai dar quanto? Zero vírgula 0,2. Um sobre 20? Não dá 0,2. 0,05. 0,5. Vocês acompanham na calculadora. Tem muita coisa que a gente faz no automático, hein? E a cabeça nos engana, mas a calculadora não. E 1 sobre 30? É 0,0333, 23. 3. Tá, vou botar só uma Deu casa aqui. 0,03. Isso, 0,3333, né? Vamos deixar 0,03 só, para todos ficarem com até no máximo 2 casas depois da vírgula aqui, tá? Vamos somar esses 3 valores. Aqui eu só estou copiando igual, 1 sobre R equivalente. 0,1 mais 0,05 mais 0,03 vai dar 0,18. Tá certo? (0,18). Fechou com vocês? Isso aí. Então tá. Bom, gente, a gente só tem que se atentar a essa parte aqui, por quê? Vou descer um pouquinho, tá? Aqui, ó, 1 sobre R equivalente, tá? Essa equação é meio chatinha porque ela é um pouco de pega-ratão aqui. Normalmente a equação é como? Que nem a corrente. Corrente é igual a tensão sobre resistência, é direto. Essa aqui tem esse 1 aqui, tá? Eu não quero saber quanto é 1 sobre R equivalente, eu quero saber o R equivalente, tá? Então, eu tenho que eliminar esse 1 aqui, tá? O R equivalente está aqui embaixo, dividindo, então ele passa para o outro lado, multiplicando, né? Então, vai ficar 1 igual a 0,18 vezes R equivalente. E aí, de novo, eu quero o R equivalente. O R equivalente está multiplicando esse 0,18. Se ele está desse lado multiplicando, eu quero deixar isolado o meu R equivalente, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, 1 sobre 0,18 igual ao R equivalente.
Aí sim eu tenho o valor do R equivalente. Quanto dá 1 sobre 0,18? Cinco vírgula 55. 5,55. Eu. Tá? Igual a R equivalente. Eu só vou inverter, né, de lado, porque matematicamente a incógnita, né, a simbologia fica do lado esquerdo e o numeral do lado direito. Só invertir os lados aqui, tá? Quando a gente inverte os dois lados, não tem alteração nenhuma matemática, tá? Só para vocês visualizarem aqui. O importante é, no paralelo, sempre se atentar a isso aqui. É 1 sobre R equivalente. Eu tenho que inverter aqui, ó. O que está no outro lado passa dividindo e o R equivalente passa para o outro lado multiplicando, tá? Eu quero a resposta da resistência total, não de 1 sobre a resistência total, tá? E acontece bastante nos trabalhos e provas aí, o pessoal fazer toda a parte certinha e a resposta final 1 sobre tal valor. Não, é só o R equivalente. Se nós estamos procurando a resistência equivalente, é 5,55 o quê? Resistência ohm, tá? Não vamos esquecer das unidades. Todo mundo achou esse valor aí? Fechou? Fechou? Sim. Então tá. Vamos para o próximo. Este aqui, tá? Ele é bem parecido, né? Só muda o valor das resistências, tá? Se muda só os valores, o tipo de associação não muda, né? O tipo de associação também é paralelo. É praticamente igual. Só mudou que aqui era 10, 20 e 30. Mas o comportamento é o mesmo. A corrente vai sair do ponto A aqui, vai chegar neste nó, que une essas três resistências e ela não sabe por onde se divide, vai se dividir. Então, é caracterizado por um paralelo, tá? Para que esse exercício está aqui? A gente poderia resolver do mesmo jeito, tá? Usando a mesma equação. 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, tá? Ficaria 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 60 mais 1 sobre 60. Ia ficar uma equação bem grande, tá? Opa, deixa eu arrumar aqui. Ia ficar uma equação grande não, média, né? Digamos assim. Só que este caso aqui é muito comum, associação de vários resistores em paralelo iguais, tá? Então, ele cai em um dos nossos dois casos. Que casos especiais a gente tem? Apenas dois resistores diferentes associados em paralelos ou vários resistores iguais associados em paralelo, tá? Não são tantos, são 3. Só que mais de 2 já é válido, já conta, tá? Então, a gente pode fazer assim, usar essa equação, que é a padrão, ou usar o caso especial, que é como? Resistência equivalente é igual a R0 sobre N. Resistência equivalente. Quanto vale R0 nesse caso aqui? Olhem para o circuito. Qual é o valor do R0? É os 60 ohms. É o valor da resistência. Podia ter 4, 5, 10, 15 resistores, né? R0 é o valor do resistor. São todos iguais, então só tem um único valor. É o 60. E N é o número de resistores. Nesse caso, a gente tem 1,
2, 3 resistores. Então, o N vai ser 3. Convenhamos que se a gente comparar as duas opções de cálculo, essa daqui parece ser bem mais fácil, né? Se vocês resolverem por esse daqui, gente, vai dar exatamente o mesmo valor, tá? Só que como é muito comum associar equipamentos iguais, vários em paralelo, tem essa equação específica que facilita nosso cálculo e a gente pode usar. É muito comum associar vários iguais ou apenas 2 diferentes. Aí a gente usa aquela outra lá, tá? Vamos continuar por essa daqui, porque é bem mais fácil, né? A ideia é ter um pouquinho de prática aqui. Então, resistência equivalente vai ser 60 dividido por 3. Isso dá 20 ohms, tá? Se a gente fizer aqui, ó, 1 sobre 60, mais 1 sobre 60, mais 1 sobre 60, soma, depois inverte aquele 1 sobre, vai dar exatamente os mesmos 20, tá? Mas a gente pode usar o caso especial porque facilita bastante. Anotado isso daí? Anotei. Caso for maior aí, ali a diferença, tiver a diferença de um pro outro ali. Desculpa, qual a diferença? Tipo assim, que ali os 3 são 60, mas caso tiver outra numeração, tipo, fosse diferente, forem tipo, aí você queria qual para fazer esse? Isso. Aí a gente não tem como usar essa equação que facilita. A gente tem que usar essa daqui, ó. Que foi essa aqui que a gente já recém fez, ó. Essa era um valia 10, outro valia 20, outro valia 30. Aí não tem como fugir. Eu tenho que usar a equação básica, que é 1 sobre R equivalente, mais 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, 1 sobre R3. Os valores deles. Aí ficou 1 sobre 10, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 30, tá? Vai dar exatamente o valor, vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas não tem jeito. A gente pode usar esta simplificação aqui, tá? R0 sobre N, só quando eles são exatamente iguais. Vamos ver o outro. Aqui, tá? Agora começa a ficar bom. O lado bom de associação em série, que a gente assim, né? Vê um só em série, outro só em paralelo, aí depois começa a complicar um pouquinho, tá? Agora é com vocês, gente. Agora é a parte de interagir para a gente entender bem aí. O que vocês enxergam? O que está em série? O que está em paralelo com o quê? A associação de resistores, de equipamentos, tá? É uma coisa que a gente vai visualizando na mente aos poucos. Esse ainda é menorzinho, mas quando a gente tem um circuito muito complexo, tá? A gente olha, às vezes não consegue enxergar o que está em série e paralelo. Tem que ir fazendo aos poucos. A gente vai desmembrando o circuito até deixar ele menor, tá? Mas isso é prática. A gente não vai olhar um circuito gigante e de cara entender ele assim. Vai ser desmontando aos poucos, por isso que a gente vai praticando aqui, tá? Esse eu já tenho 3 que estão um pouquinho mais complicados. O que vocês enxergam aqui? Por onde vocês começariam a resolver e o que está em série ou paralelo com o quê? Palpites aí agora. O R1 e o R2 estão em série, né? Tá, estão em série. Esse R1 e R2 que estão em série entre si, parece estar o quê com R3? Paralelo? Parece estar em paralelo, né? Tá, então a gente tem uma série e um paralelo. Isso está certo. Resistência diferente. Hã? Resistência diferente, paralelo. São diferentes ali, né? E a corrente se divide, principalmente a corrente se divide. Temos uma série e temos um paralelo. O que a gente resolve primeiro? Não existe uma lógica. Primeiro é o série, primeiro é o paralelo. Não existe, tá? Qual é a lógica que a gente segue? A gente tem que resolver primeiro aquilo que facilita a continuação do cálculo, tá? Por exemplo, se eu fosse resolver o paralelo. Como que é ficar o paralelo? 1 sobre 30, esse de baixo a gente enxergaria. 1 sobre 30, o R3. Mas, se esses daqui estão em série, que valor que eu vou botar? Não tem como a gente resolver,
Por isso que a gente vai desmembrando o circuito. A gente resolve que, primeiro, possibilita ter um valor. Então, a gente vai desmembrar essa parte aqui primeiro. O que é esse R equivalente que a gente acha? É pegar todas as resistências e transformar em uma única só. Como eu tenho um série aqui, vou pegar essa série e transformar em um único. Ou seja, desse circuito aqui, eu vou passar para um circuito assim, ó. A vai chegar aqui. Agora vai ter uma única resistência. Aqui o meu R3 continua. Aqui eu vou pegar essas duas resistências e transformar em uma, em R equivalente 1. Tá? Se depois de transformar essas duas em uma, aí não seria possível resolver o paralelo? Seria, tá? Se eu for tentar resolver o paralelo, primeiro não tem como. Então, eu tenho que ir simplificando o circuito e desmembrando ele aos poucos. Primeiro, eu vou resolver essa série e transformar em uma única resistência, tá? Essas duas aqui estão o quê? Em série. Como que eu vou pegar essas duas e transformar em uma? Fazendo associação em série. Associação em série. R equivalente é igual a R1 mais R2. R equivalente é igual. Quanto vale R1? Vale 10 ohms. Mais quanto vale R2? 20 ohms. 10 mais 20, 30 ohms. Então, peguei essas duas resistências e transformei em uma, neste R equivalente. E quanto essa uma vale? Ela vale esses meus 30 ohms. Aí eu simplifiquei, mas ainda não terminei. Agora, eu tenho que terminar o meu circuito. Este daqui, ó, está em paralelo com o de baixo, com o R3. Quanto vale o R3? 30 também, ó. Tá? Então, agora eu resolvo a segunda parte dele. Vamos para lá, até simplificar todo o circuito. Continuamos aqui. Chegando aqui, ó, eu tenho paralelos iguais. Vou transformar em um único. Vou pegar esses dois aqui. Essas duas resistências aqui. E transformar em um único. Nesse R equivalente 2 aqui, total. Pode ser 2, total. Eu quero a resistência final aqui, tá? É resultado desse paralelo aqui. Esse paralelo tem duas opções para resolver. Ou eu faço na equação geral, aquela, 1 sobre R equivalente, mais 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Ou eu também posso usar a simplificação. Eu não tenho dois resistores associados em paralelo são iguais, Sim. posso usar aquele R0 sobre N também. Qual das duas, tanto faz, tá? Desde que eu siga a regra, qual é a regra? N resistores iguais em paralelo. Se eles são 2 e eles são iguais, posso usar, tá, a equação que facilita. R equivalente igual a R0 sobre N. R equivalente, qual o valor da resistência? As duas valem 30. Desculpa. E quantos resistores eu tenho? Quanto vale ele? 2. 2. 30 dividido por 2, 15 ohms. Tá? Então, a resistência equivalente total deste meu circuito vale 15 ohms. Tá? Resolvemos essa parte. Beleza. Ficou entendido esse, pessoal? Sim? Sim. Então tá. Vamos ver esse Sim. aqui. Vou precisar de espaço.
este aqui agora. Aí, de novo, aos olhos de vocês, o que tem aí? O que a gente começaria primeiro a resolver? Quando eu tenho um circuito assim, com série e paralelo, eu não tenho como resolver tudo de uma vez só. Eu tenho que resolver a série ou o paralelo primeiro, tá? O que vocês enxergam desse circuito aí? Quem tá o quê com o quê? R1 em série com R3. Por que tu acha que o R1 está em série com o R3? Porque ele dá segmento, né? Ele sai de A, vai até B, seria isso? Seria, mas aí eu te pergunto, o R2 também não parece estar em paralelo com o terceiro? Sim, Sério? parece. É o total do A ali, ó. Do R1, R2, depois com R3. Depois aí calcula o R1, R2 para achar o resultado. Aí depois tu vai no R3, que ele vai Isso, ligar o A o colega total falou com aí. A com B. O que ele quis dizer isso, gente? O circuito, ele não pode dar margem para dúvida. Se eu enxergar assim, ó, eu acho que R1 está em série com R3, mas o 2 também pode estar em série R3. Se tem duas opções, não é série, tá? A série é um único caminho, óbvio, né? E ponto. Se ele dá margem às opções, não é. Porque eu não posso ter opções diferentes. Eu enxergo, eu acho que o R1 está em série com R3. Mas o próximo, quem vem depois de mim, o Rodrigo pode enxergar que o R2 está em série com o R3. A gente não pode ter visões diferentes, sinal que não é em série, tá? O que eu enxergo tem que ser a mesma coisa que vocês enxergam, tá? Então, o que o colega falou? Não tem como resolver o R1, R2 junto com o R3 uma única vez. Porque vamos pensar no comportamento, tá, da corrente. É por isso que é importante a gente entender o comportamento da corrente. Saiu aqui a corrente do ponto A. Ela chegou nesse ponto aqui, nesse nó, o que vai acontecer? Ela vai se dividir. Parte dessa corrente vai vir para cá e parte da corrente vem para cá. A corrente sempre faz isso. Chega no nó, ela se divide. Nunca acontece da corrente dizer, não, por esse lado aqui eu não vou passar. Aí passa só por um lado, o outro lado é 0. Não, ela sempre se divide em valores. Eu sou um valor de 10. 6 vem para cá, 4 vem para cá, mas parte dela vai para cada lado. Como chegou nesse nó aqui, ela se dividiu, ali eu tenho um paralelo. De cara eu tenho um paralelo, tá? Então, eu tenho que começar a enxergar o circuito do início para o fim. E resolvendo por partes. Porque quanto maior ele fica e eu olhar ele para o meio, eu não consigo entender o que está acontecendo. Então, o que eu faço? Eu parto de um polo, normalmente o primeiro polo, ali o A, facilita, e vou resolvendo até chegar ao ponto B. Não tem como fazer um único passo, tá? Então, vamos partir do ponto A. Chegou aqui, se dividiu a corrente, tem um paralelo, tá? Se eu tenho um paralelo, então eu preciso resolver esse paralelo para depois pensar no que eu vou fazer. Chegou aqui, ó. O que vai acontecer com a corrente quando chega nesse ponto aqui de novo? Ó, se eu tenho aqui uma corrente em A que entrou de 10 amperes, 6 amperes foi por cima e 4 amperes foi por baixo. Quantos amperes vai passar aqui pelo R3? Palpite. 10 amperes. Os mesmos 10. Porque 10. ela se divide, mas ela se encontra de novo. Não importa a quantidade que subiu e a quantidade que desceu. Parte dela veio por aqui e parte veio por baixo. Quando chega nesse ponto, ela se encontra de novo. Ela volta a ser inteira. Se ali ela voltou a ser inteira, ela só tem um único caminho. Se eu tenho um único caminho, aquela parte ali é série, tá? Então, a gente tem que resolver por partes, como a gente fez o outro ali. Vamos resolver esses dois aqui. Professora? Oi. Isso aí seria uma ligação de fios, no caso, né? De fios. Se eu tenho circuito, quando é circuito, aí eu já não ligo equipamentos. Equipamentos eu ligo uma única vez Um exemplo. primeiros lá. Ou só em série, ou só em R1 paralelo. Oi? Se o R1 ele tem uma dimensão de fio, vamos botar aí 4 milímetros, e o R2 tem uma dimensão de fio de 1,5. Tá. Aí a corrente sai. Fala um pouquinho mais alto. Como é que fica essa corrente? Olha aqui um exemplo, ó. Tá. O R1 tem uma dimensão de fio de 4 milímetros, o R2 um fio de 1,5. Tá. Tá?
quando a corrente sair, como é que eu vou saber o quanto ela vai se dividir pela dimensão maior e pela dimensão menor? Qual a quantidade como é que eu vou saber isso aí? Ótima pergunta, porque é prática. Primeiro, isso é para todo mundo. O que o colega falou ali? Se eu tenho uma dimensão, uma bitola de fio lá de R1 de 4 milímetros, ele é mais espesso. E o R2, 1,5 milímetros, ele é mais fininho. A corrente vai se dividir como? Vamos voltar para a influência da resistência, que a gente acabou de falar. Como se comporta a resistência em um fio com uma bitola maior e com uma bitola menor? Ele vai passar quantidade no maior e menos quantidade no menor. Tipo, vai, igual tu falou, vai passar 6 no maior e 4 no menor. Isso, tá? Já é uma observação importante. Quanto maior o diâmetro do fio, menor é a resistência, tá? Então, o fio mais grosso vai ter uma resistência menor, tá? E o fio mais fininho vai ter uma resistência maior, tá? Então, vamos parar um pouquinho nesse aqui e vamos entrar dentro do exemplo que o colega deu. O que ele quis falar aqui, ó? Saiu daqui, veio para cá e veio para cá. A, B. Este aqui, ó, tinha uma bitola de 4 milímetros. E este aqui tinha uma bitola de 1,5 milímetros. Faltou a perninha. Tá? Este aqui, ó, com uma bitola maior, ele tem uma área de seção transversal, então ele vai ter uma resistência. Opa, tô ruim aqui, resistência menor. E este daqui vai ter uma resistência maior, tá? Se nesse aqui de cima tem uma resistência menor e no de baixo tem uma resistência maior, por onde vocês acham que vai passar mais corrente? Aí teria que ser no nó ali já, no caso, Natália, já a diferença de fio, né? Para ela já se dividir proporcional. Isso, aí vai ser aqui no nó. O exemplo que o colega diz, ó, este fio aqui seria assim, ó, mais espesso, ó. Sim, isso. Tá? Mas o que ele quis falar? Se esse aqui é mais espesso, se ele é mais espesso, ele tem uma resistência menor, tá? Se ele tem uma resistência menor, por ele vai passar mais ou menos corrente? Mais corrente. Mais corrente, tá? Então, esse aqui, ó, maior corrente. E esse aqui, menor corrente, tá? É essa correlação que é importante vocês terem, tá? O colega deu o exemplo da bitola. A gente não está mudando o comprimento do fio. A gente está assumindo que eles são iguais. A única diferença é o diâmetro. Um é maior e outro é menor. Se a gente mudasse o exemplo, se esse fio de cima aqui, ó, tá? Se os dois fossem iguais, vamos usar o mesmo exemplo, mas agora vamos mudar o comprimento do fio. Que isso também é bem importante. Tem os dois nós aqui. A e B. Se nesse aqui eu tenho 2 metros de fio e nesse aqui eu tenho 4 metros de fio, qual fio vai ter maior e menor resistência? Aí a gente não está falando mais do diâmetro. O diâmetro dos dois são iguais. Só que um tem 2 metros de comprimento e o outro tem 4. O de menor comprimento vai ter menor resistência. O de menor comprimento vai ter menor resistência. E o de maior comprimento, maior resistência. Aí é o inverso, né? O diâmetro, quanto maior o diâmetro, menor é a resistência do fio.
Mas quanto maior o comprimento do fio, maior é a resistência, tá? E aí, de novo, se esse aqui tem menor resistência, vai passar mais ou menos corrente? Mais corrente no menor resistência. Isso, maior corrente neste, porque tem menor resistência, e neste aqui, menor corrente, porque tem maior resistência. Entendido? Tá, e outra coisa, tem alguma coisa em relação envolvida à velocidade de corrente? Velocidade de corrente? Não existe. A corrente chega primeiro, chega pro fio menor, do maior. Não faz. Eu tô Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não. Quem é que tá falando comigo que não tá aparecendo a foto aqui? Ah, Douglas, tá aqui. Não, tá? Assim, ó, tem diferença na prática se tu tiver um fio de 2 metros e um de 2 quilômetros. Aí tu vai perceber que o equipamento liga primeiro que o outro. Mas é uma coisa bem, assim, difícil de acontecer. Em termos de velocidade, é muito insignificante. Na prática, né? Um tá a 2 metros, o outro tá a 6 metros. A velocidade da corrente é tão alta que é insignificante essa diferença. A dimensão dela é importante, tá? Tua pergunta foi muito boa e a gente conseguiu correlacionar em termos de dimensão. Quando é maior um, quando é menor o outro. Tá? Mas se a gente quiser calcular a corrente, a gente também pode. A gente vai fazer isso, tá? Tipo agora, a gente tem um sistema aqui, ó. Fisquei tudo, mas a gente vai voltar para esse exercício. Um sistema que passa 10 amperes e outro que passa 20 amperes. Quanto de corrente vai passar para cada um? Tu sabe. E tu pode calcular. E a gente realmente calcula, tá? Primeiro vamos calcular a resistência equivalente desse exercício. E aí a gente vai dar um valor de tensão para a gente ver que a gente consegue de fato calcular. Se a gente sabe a resistência de cada equipamento, a gente consegue calcular quanto de corrente passa em cada um deles, tá? Vamos fazer isso. Vamos seguir aqui na nossa sequência, calcular a resistência equivalente, depois a gente aprende a calcular como a gente consegue calcular a tensão exata e a corrente exata que passa em cada um dos resistores ali. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa resolver este paralelo aqui, tá? De novo, tem duas formas para resolver. A normal, 1 sobre R equivalente mais 1 sobre R. Vamos resolver esse aqui. Tenho a opção de 1 sobre R equivalente mais... Não, desculpa, igual. Igual sobre 1 R1 mais 1 sobre R2. Ficaria como 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 20. Tá? Que é o valor das resistências, 10 e 20. Professora? Oi. Eu poderia somar o 10 com 20 e ser meu R0? Não. Não, porque não teria aquele como. caso é específico. É só para várias resistências em paralelo iguais. Se não for igual, não vai. Tá. Por exemplo, tem assim, eu tenho 10 resistores em paralelo. Se 9 forem iguais e um não é, tu já não pode usar. Tem que ser todinhos iguais. Tá? Mas a gente tem a outra regra. A outra regra nos diz o quê? Quando eu tenho 2 resistores diferentes. Não tenho 2 regras especiais que vocês anotaram aí. Uma é quando eu tenho vários iguais em paralelo e a outra é quando eu tenho apenas 2 diferentes, que é esse caso. Posso usar a regra geral ou aquela regra que facilita. O que diz aí? O R equivalente quando eu tenho 2 resistores diferentes. Qual é a equação? Equação igual a R1, R2 divididos por R1 mais R2. Isso. É isso? R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. R1 mais R2. Tá? Qual dessas duas aqui, ó, vocês vão usar?
Deixa eu limpar aqui. Não tem problema, tá? Que vocês quiserem. Mas, quando a gente consegue encaixar num caso especial, é mais fácil, facilita as contas, tá? Mas eles são especiais mesmo. É várias resistências iguais em paralelos ou apenas duas diferentes em paralelos, que é esse caso. Eu tenho só duas e essas duas são diferentes, tá? Vamos resolver pelo caso especial para a gente exercitar ele uma vez. Então, ficaria R equivalente igual a 10 vezes 20 sobre 10 mais 20. R equivalente igual... Opa! Dez vezes 20, 200. E 10 mais 20, 30. 20 dividido por 3, ou 200 dividido por 30. Qual o valor da resistência equivalente que a gente vai encontrar? 6,66. 6, desculpa. 6,66. 66 ohms, né? Porque a gente está trabalhando com resistência, tá? Então, o que que a gente fez? A gente transformou essas duas em uma, tá? Aí a gente redesenha o circuito. No início, aconselho vocês a redesenharem toda vez que resolverem. Ah, dá trabalho? Dá trabalho, né? Mas é um ótimo jeito de criar uma imagem visual do circuito, tá? Depois vocês não vão desenhar mais, vocês já vão fazer de mente, tá? Direto. Mas é bem interessante. O que que eu fiz? Eu peguei essas duas e transformei em uma. Então, eu vou desenhar como ela se fosse uma, né? E o resto do circuito eu desenho igual. Eu peguei essas duas, transformei em uma. O que que vem depois? Vem esse 30 ohms aqui, ó. E B, o resto eu desenho igual. O que eu não calculei, eu desenho igual. Esse aqui vale 30 ohms. E essa uma que eu transformei é o valor que eu acabei de achar. 6,66 ohms. Essas duas estão o que entre si? Em série? Né? Sequencial. Isso. Não, Quando sério? a gente Seria sequencial. redesenha o que a É. gente calculou, não fica muito mais nítido? Fica ali, né? Olhando este primeiro aqui e olhando esse segundo aqui, parece, né? Então, vamos resolver essa série aqui que faltou. Vai ser R equivalente, essa série aqui. Vou botar em vermelho. Resolver. Essa série aqui. R equivalente igual a R1. R1 não, para os nomes. R equivalente total é igual ao R equivalente, aquele 6,66 que a gente achou, mais R3, que é aqueles 30. R equivalente total é igual a 6,66 mais 30. Meu R equivalente total, então, ficou 36,66 ohms. Nessa outra. Tá. Entendidos, pessoal? Ficou alguma dúvida nesses? No início vai complicando, mas depois a gente vai resolvendo aos poucos, né? Sim? Posso voltar lá para a nossa apresentação? Copiaram? Sim. Tá. Bom, só vou mostrar esse aqui para vocês, ó. Tá? Não vou alugar vocês até as 9, que eu fiz ontem, que hoje é sexta-feira. Mas só para mostrar isso aqui para vocês, tá?
Esse daqui eu tenho o gabarito dele, tá? Resolvido passo a passo. Vou passar para vocês estudarem, tá? As aulas já estão no canal. Agora eu vou arrumar o material aqui de vocês. Todas essas aulas, porque segunda-feira é a nossa avaliação, tá? Todas essas aulas que nós vimos, a apresentação, tá? Eu vou salvar em um único arquivo PDF e vou mandar hoje para vocês terem no celular já todo o material, tá? Mas principalmente o que vocês vão usar? O que vocês anotaram, tá? Calcular os exercícios que nós fizemos, tá? E vou passar esse gabarito para vocês estudarem. Olhem ele, tentem resolver, né? Mas tem o meu gabarito passo a passo para vocês verem a resolução. Mas esses dois exercícios aqui são bem interessantes, porque eles não são aqueles quadradinhos perfeitos, tá? O que na prática a gente encontra? Não é aqueles quadradinhos, né, para a gente ali resolvendo. É isso aqui, é algo bem parecido com o primeiro desenho. Os resistores conectados meio que de qualquer jeito, tá? E a gente precisa tentar pegar isso aqui que está na prática, o nosso emaranhado, tá? E jogar ele, transformar ele numa forma didática para a gente resolver, tá? O primeiro ali, não vamos resolver, vamos só conversar. Primeiro, por onde vocês começariam e o que vocês acham que está em relação ao outro resistor ali? O Douglas está tentando falar comigo, mas eu acho que está no mudo. Eu tô vendo o meu que eu faria, eu primeiramente faria o... Eu faria a fórmula do R0, a primeira ali, ó, são iguais. Tá, o 20 com o 20. Fala os valores ali para eu enxergar. Não o cálculo em si, mas o que estaria em série com o quê e paralelo com o quê? É o 20 com 20. Aí dava 40 sobre dividido por 2. Tá. Aí ia resolver esses dois 21. paralelos aqui, tá? Por que eles estão em paralelos? Tá? Este fiozinho aqui, esse emaranhado, é bem comum ter. Tem uns fios que não servem praticamente para nada, tá? Olhem esse detalhe aqui embaixo, ó, do fio. Faz diferença ter um fio entre os dois nós? Ali? Aqui embaixo, onde eu vou passar o mouse aqui, ó. No final dos dois 20 ali. Faz diferença aquele fio ali? Não. Não tem nenhum resistor. Na prática faria. Não, para explicar, para aumentar, mas eu estou dizendo em forma de associação, ele não tem nenhum objetivo, porque não tem nenhum resistor. Se eu pegar este nozinho aqui e encostar nesse, seria a mesma coisa, tá? Seria a mesma coisa. Mas na prática, às vezes, precisa fazer. Eu preciso alongar, eu preciso conectar nos lugares certos, preciso fazer. Mas do ponto do cálculo, isso aqui já não teria influência nenhuma, tá? Aí esse aqui, esses dois 20 realmente estão em paralelo entre si. Eles iam se transformar em um único valor. Esse até de cara a gente já consegue calcular, porque como o colega falou ali, a gente podia usar a equação simplificada de vários iguais em paralelo. Esses vários, na verdade, é 2, né? Ia ficar 20, que é o valor da resistência, dividido por 2, que são 2 resistores. 20 dividido por 2 ia dar 10. Então, aqueles dois ali iam se transformar em um único resistor de 10 ohms. E aí depois, o que aconteceria com ele? Eu faria paralelo do diferente. Sério paralelo. 10 e o 20. Rafael, justifica o teu série. E com quem em série? Depois em série com 10 ali. Tá. Douglas, justifica o teu paralelo. Eu resolvi o primeiro, um lado esquerdo, né? Tá, esses dois 20 aqui. O esquerdo, o meio e o da direita. Aí eu resolvi o da esquerda. Aí depois eu resolvi o do meio em paralelo diferente. Eu quero que me diga o que vai ser. Esses dois aqui, tu ia resolver em paralelo e depois ele ia ficar o quê? Paralelos iguais. Aí já resolvi, deu 20 ohms. Aí depois eu resolveria o 10 e o 20. Aí farei essa forma que a gente fez agora em pouco aqui, ó. Tá, mas eles iam estar em série ou em paralelo para ti? Em paralelos para mim. Tá, é aí que pegou um pouquinho. Aí depois eu desenho tudo de novo. Que esses dois 20 estão em paralelo, eles vão se transformar em um. Só que esse aqui, quando ele se transforma em um, ele passa a estar em série com esse 10.
Porque Foi se o que vocês eu falei. redesenharem, por isso que é legal redesenhar. Depois que vocês redesenharem ali, vai ficar nítido que quando esses dois aqui, ó, se transformam em um, ele se conecta direto neste do lado, neste do 10, eles se tornam um série. E aí vocês vão resolver essa série. Depois de eu resolver e redesenhar, vocês vão perceber que a resposta disso vai estar em paralelo com esse 20 aqui. E aí, depois de fazer em paralelo com o 20, transformei tudo em um. Quando todos esses quatro se entendi. tornam em um, ele vai estar em que com esse 25? Em série. Em série, de novo. Tá? Esse é o mais comum. Nada aqui é difícil de calcular, porque dá série 2 em série, 2 em paralelos, a gente usa aquela equação que cita, né? Dois diferentes ou vários iguais. Então, o cálculo não é difícil. O mais importante é essa visão de vocês. O quando se torna em série. Porque a gente errou um, perdeu, errou todo. Tá? Então, esse aqui, tentem fazer em casa, por favor, vai cair na avaliação, vai ser bom para vocês. Vou passar o gabarito para vocês compararem, mas antes de olharem o gabarito, tentem fazer, para ver se vai se desenvolver, tá? Mas ainda assim, se tiverem dúvidas ou quiserem tirar outra dúvida, podem me mandar, mesmo no final de semana, tá, gente? Daí é combinado com todas as coisas. Sempre que rola dúvida, pode mandar, às vezes eu não consigo responder na hora, tá? Mas pode mandar qualquer hora. Até porque tem a outra turma mesmo, tem 3 ou 4 que eles fazem o turno da noite, eu sei que eles conseguem estudar esse horário, então às vezes eles me mandam dúvida 3, 4, 5 da manhã. Não vou responder esse horário, mas assim que eu olhar, eu respondo, tá? Vou mandar isso para vocês, vou mandar todo o material para vocês olharem com calma. E aí segunda-feira vai ser a nossa avaliação. Mesmo horário de aula, tá, gente? Vou mostrar a avaliação aqui na nossa sala, a diferença que vocês vão fazer aí de forma individual na casa de vocês. Certo? Quem não puder comparecer na avaliação segunda, por favor, me avise, eu aviso o Rafael, tá? Senão vai ficar sem avaliação ali, sem nota. Tá, pessoal? Tá. Então tá, gente. Boa noite para vocês, bom Boa final noite. de semana. Nos falamos segunda-feira, então. Bom descanso. Boa noite. Boa noite, bom final de semana a todos. Boa noite. Bom descanso aí, gurizada. Até segunda. Fazendo a aula, mano.